Vamos agora à última e mais problemática parte dos sentidos freguianos como regras cognitivas: existência e verdade. Eu quero agora considerar os conceitos freguianos de existência e verdade sob a perspectiva considerada Tuggeratiana, como eu disse, uma homenagem merecida a Tuggerat, já que a ideia existia antes em Dummett e mesmo em Wittgenstein, mas Tuggerat foi quem colocou a coisa de maneira limpidamente clara. Para Frege, a existência é a propriedade do conceito de sobre ele cair ao menos um objeto de ser satisfeito, preenchido. É, pois, uma propriedade de ordem superior. Para explicar o que é relevante, eu seguirei aqui Searle, já que Frege é desnecessariamente complicado e embolado. Ele considera a frase "cavalos existem", Searle, que retiro do artigo de Searle, e ela quer dizer, diz Searle, existe ao menos um x, tal que x é um cavalo e x existe. Mais formalmente, existe x tal que c de x, c é cavalo. Esse e aí significa existe. Para Searle, essa frase tem dois componentes. Um deles é expresso pelo predicado de primeira ordem, é um cavalo, ou c de x. O outro componente é expresso pelo predicado de segunda ordem. Existe ao menos um x tal que x, ou existe x, e aí vem parênteses e pontinhos. Isso significa que a predicação de existência, existe x, incompleta, é um conceito de conceito, um conceito de ordem superior sobre o qual cairão conceitos. Um metaconceito, ou ainda uma regra conceitual de ordem superior, para falar Tuggeratianamente, ou ainda, usando a expressão de Tuggerat, uma regra de aplicação de um termo geral. Ou melhor, uma regra de aplicação para a regra de aplicação de um termo geral, que é, como está escrito aqui, uma regra de aplicação para um termo geral, que será a mesma coisa que existe, só que de ordem superior. Uma regra de aplicação de um termo geral de ordem superior chamada existe. Expressa verbalmente como existe. Esse conceito de ordem superior tem como função atribuir satisfação ou preenchimento ou ainda aplicabilidade a uma regra conceitual de primeira ordem expressa por c de x. Com efeito, se o conceito é o sentido do predicado e o conceito é uma regra cognitiva de aplicação, então a existência é a propriedade dessa regra conceitual de primeira ordem de ser satisfeita, de ser preenchida ou ainda, melhor, de ser aplicada. Ou ainda, a existência é a propriedade da regra cognitiva criterial, conceitual, de ter seus critérios de aplicação satisfeitos. Ou ainda mais, a existência é a propriedade da regra cognitivo-criterial de ser aplicável. Ou ainda mais ainda, de forma detalhada, a existência é a propriedade da regra cognitivo-criterial de ser efetivamente aplicável. Eu uso a palavra efetivamente para dar a entender que não se trata apenas de potencialmente aplicável, mas de realmente aplicável em um certo domínio. Porque é claro que essa regra não pode ser aplicada a tudo que existe no mundo, mas um certo domínio de existentes, de objetos.
Temos aqui uma explicação para o fato de que, de certo modo, tudo existe. Primeiro, objetos ficcionais, como o leão medroso na história O Mágico de Oz, podem ser ditos existentes. 2. Mesmo a própria existência pode ser dita que existe. Mas por quê? Ora, porque a constatação de existência é a constatação da aplicabilidade, da satisfação de uma regra conceitual, seja lá ela qual for, seja em que domínio for. Pode ser em um domínio que não seja das coisas reais, sensorialmente dadas. Então, o leão medroso existe. Aqui constatamos que a regra de identificação para o conceito de leão medroso, em certo mundo ficcional, é efetivamente aplicável. Assim, ele existe nesse mundo, pois essa regra conceitual é aplicável pelos critérios estabelecidos no mundo ficcional. Trata-se de uma história de uma menina que é levada por um tufão e lá, depois, num outro mundo, ela encontra o Homem de Lata, o Leão Medroso, etc. E eles existem e buscam o Mágico de Oz. É a história do Mágico de Oz. A existência existe. Assim, pois o conceito de existência nada mais é do que a meta-regra pela qual identificamos a aplicabilidade das regras conceituais. Mas como essa meta-regra é efetivamente aplicável, podemos aplicar uma meta-meta-regra a essa meta-regra, constatando que a meta-regra é aplicável e concluindo daí que o seu objeto de aplicação existe. Podemos dizer, alguém perguntou, se isso não nos leva a um regresso infinito, de poder dizer que a existência da existência existe, que a existência da existência existe? Eu creio que sim, embora possa perfeitamente ser um regresso ao infinito aceitável. Também o conceito de existência se aplica não só a conceitos, isso é, sentidos de predicados, mas se aplica também a sentidos de termos singulares como nome próprio Sócrates, na frase Sócrates existe. Mas como? Soluções consideradas problemáticas são: existe X, tal que X é Sócrates. Estranha essa identidade. Ou, Quine, existe X, tal que X socratiza. Vai ser problemático, porque pode ser que exista uma porção de X que socratizam. Então, não serve para identificar o objeto singular. Como interpretar isso? Uma resposta um pouco melhor seria que o predicado socratiza está no lugar de uma série de descrições definidas, como, digamos, existe X, tal que X é o inventor da maiêutica, X é o mestre de Platão, X é o marido de Xantipa, as quais podem ser russelianamente interpretadas como: existe X, tal que X foi o inventor da maiêutica, exatamente um X foi o inventor da maiêutica, e X é mestre de Platão, e exatamente um X é mestre de Platão, etc. Menos mal. Minha sugestão é de que as descrições definidas que se encontram entre parênteses não são mais que regras conceituais que, de algum modo, na verdade muito mais complexo do que foi aqui resumido, constituem a regra de identificação do termo singular. Há um vídeo sobre nomes próprios que explica isso de forma mais adequada. A regra de identificação do termo singular pode ser aplicável ou não, e a existência do objeto nada mais é do que a efetiva, e não meramente hipotética, aplicabilidade da regra de identificação do termo singular, que foi expressa em cima, de forma insuficiente. A questão é, se o conceito de existência se aplica ao sentido do predicado, conceito,
e ao sentido do nome próprio, ou seja, se ele é a efetiva aplicabilidade da regra de aplicação e a efetiva aplicabilidade da regra de identificação, então ele não se aplicaria também aos sentidos das frases, aos pensamentos? Parece que sim. Vamos ver. Primeiro, como vimos, o pensamento deve ser, pela nossa leitura, a regra de verificação da frase. Leitura que eu atribuo a Tugendhat, ou que ele poderia fazer assim. Ora, nesse caso, a existência do objeto do pensamento, do fato, tal como a existência do objeto referido pelo nome próprio e a existência da propriedade referida pelo predicado, deve ser a propriedade de satisfação do preenchimento do pensamento pelo fato. Deve ser a aplicabilidade efetiva do pensamento ao fato. A efetiva aplicabilidade da regra verificacional ao fato, aquilo que chamamos de existência do fato. Ora, como o pensamento é a regra de verificação da frase, a existência do fato deve ser também a propriedade de efetiva aplicabilidade da satisfação dessa regra ao seu objeto, qual seja o fato, ou seja, a existência do fato. Pode também ser considerada a propriedade da regra de verificação de ser por ele satisfeita ou preenchida pelo fato, isto é, a propriedade da regra de verificação de ser efetivamente aplicável ao fato, o que mostra que a existência também pode ser considerada uma propriedade objetiva do fato. É uma maneira reversa de mostrar que a existência não é alguma coisa abstrata, independente do fato. Mas há um problema. Parece haver aqui uma competição, um outro conceito importante, que não é o de existência, mas é o de verdade. Pois o que é a verdade? Segundo a maior parte dos autores, a verdade é um sentido primário. Num sentido primário, tem como portador o pensamento. Ele é propriedade de um pensamento ou proposição que a de ser seu portador primário da verdade. Quer dizer, o pensamento é o portador primário da verdade. Assim, a essa conclusão chegam a maioria dos filósofos. Mas se o pensamento ou proposição nada mais é do que uma regra de verificação, então o que poderia ser a verdade se não a efetiva aplicabilidade da regra de verificação ao fato correspondente? Afinal, é isso que torna a regra de verificação verdadeira, ou seja, o pensamento verdadeiro. Nesse caso, a regra de verificação não aplicável seria o pensamento falso. Se você aplica a regra, você aplica o pensamento, ele é verdadeiro. Não aplica a regra, não aplica o pensamento, ele é falso. Mas nesse caso chegamos a uma conclusão indesejável. A verdade é a propriedade da regra de verificação de ser efetivamente aplicável ao fato correspondente. E a existência do fato é a propriedade da regra de verificação de ser efetivamente aplicável ao fato correspondente. Como a regra verificacional é identificada ao pensamento, então a existência é uma propriedade do pensamento tal como a verdade. E a conclusão disso só pode ser uma. Existência e verdade são, nesse caso, a mesma coisa. A verdade é uma propriedade do pensamento de aplicar-se ao fato, e a existência também é uma propriedade do pensamento de aplicar-se ao fato. Parece haver algo de errado aqui, nós somos tentados a pensar, porque, em geral, a verdade é primariamente uma propriedade do pensamento, da regra verificacional, enquanto que a existência é algo que nós costumamos atribuir ao fato, intuitivamente. Uma solução é apelarmos para a flexibilidade da linguagem natural, que vai mostrar que tudo pode ser colocado no mesmo saco. Pois podemos dizer, esse fato existe, assim como linha, esse fato é verdadeiro. Parece ser a mesma coisa.
Além disso, Frege defendia a tese de que fatos nada mais são do que pensamentos verdadeiros. Fatos, 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 diz o cientista natural quando descobre uma verdade. E com isso ele quer dizer apenas que descobriu um pensamento verdadeiro, diz Frege. Mas precisamente para ele, esse pensamento verdadeiro é a mesma coisa que esse fato existe. Ora, juntando tudo, se aceitarmos isso, o que nós consideramos acima, temos as seguintes identidades. Primeiro, fato verdadeiro é o fato existente. É a mesma coisa que o fato existente. E segundo, fato existente é a mesma coisa que o pensamento verdadeiro. Donde o pensamento verdadeiro será a mesma coisa que o fato verdadeiro. Ora, essas identidades implicam na admissão que verdade e existência do pensamento, ou proposição, ou regra verificacional, são conceitos similares se não forem idênticos. A questão que fica é se não existe algo errado nesse argumento. Bibliografia. Esse é um resumo do draft de um texto que se encontra em inglês, sob o mesmo título no meu blog, texto de filosofia contemporânea.blogspot.com, e também é acessível no Google, se vocês digitarem Cláudio Costa Philosophical Texts, textos de filosofia. Isso é o capítulo 3, o esboço do capítulo 3 de um livro intitulado Philosophical Semantics, que deve ser publicado em 2016 pela Cambridge Scholars Publishing. Infelizmente, a Oxford University Press e o MIT não aceitaram avaliar o texto enviado por um desconhecido do lugar onde Judas perdeu as botas.